tudo bom? Eu sou a Duda. Eu sou a Dani. Eu sou o Matheus. E nós somos o canal Tamo Junto em Deus. Solta a vinheta. Olá, paroquianos. O Matheus errou. Tudo bom? O Matheus errou. Eu errei. Fala de novo. Olá, paroquianos. Tudo bom? Então, gente, como vocês sabem, a gente tá aqui com o nosso padre, lindo, Panda. E a gente vai fechar a nossa entrevista, porque já deu muito certo. E podemos ver? Tentativa 2. Tentativa 2. Então, padre, a São João Clímaco tem um diferencial de que a gente tem muitos mais jovens do que a maioria das paróquias que a gente vê por aí. E aí eu queria te perguntar, o que você acha disso? Por que você acha que aqui dá tão certo essa interação da juventude? E o que você tem de dicas para as paróquias que não têm ainda essa interação com a juventude? Como fazer e qual a importância disso? Olha, primeiro, graças a Deus que aqui tem muita juventude, né? Isso é um dom de Deus e a gente tem muito que agradecer, porque há jovens na igreja. Eu diria alguns pontos. Primeiro que a igreja precisa aprender que não se faz trabalho para o jovem. O jovem trabalha e atua, porque o jovem é a igreja. Enquanto a igreja estiver preparando coisas para a juventude, não vai dar certo. Mesmo fazendo com que o jovem se envolva, ainda se tem dificuldades, limites, contradições. Então é preciso abrir as portas, é preciso deixar espaço para que os jovens sintam que a igreja é o lugar deles e que eles são igreja e por isso eles devem transitar nos espaços, na casa paroquial, nas salas que existem, no salão, na igreja, no espaço de oração, como o lugar deles. Eu vivi por um tempo, por 6 anos, numa paróquia que era predominantemente de idosos. Então, eu senti muito não ter juventude, mas também Deus me mostrou caminhos, eu aprendi a trabalhar e os idosos também me ensinaram muito, os adultos, e essa experiência eu carrego comigo. Chegando aqui, encontrando a juventude, foi como lavar a alma. Eu fiquei feliz de encontrar vocês aqui e quero que seja sempre assim, as portas abertas e a gente junto, trabalhando para que o reino de Deus aconteça no meio de nós e que a igreja seja uma igreja viva, que tem criança, que tem adolescentes, que tem jovens, que tem adultos e idosos, em todas as suas gerações, ela tem vitalidade. Que chique. Me perdi no meio. Pesado. Me perdi no meio. O que falar depois disso, né? Muito filosófico, me senti Assim. perdida. Aqui, vamos lá tentar continuar depois dessa, né? O que o senhor sentiu quando você foi pro seminário? Deixar a sua zona de conforto, a casa da sua mãe, para ir para outro lugar totalmente diferente para ti? Eu tinha dois sentimentos contraditórios. Um, que eu estava feliz porque era o caminho que eu tinha escolhido e que eu queria muito. E outro, eu tinha muita saudade de casa, muita saudade da minha mãe, da minha avó, do meu irmão. E isso às vezes pesava, né? Como vocês dizem, era pesado. Pesado. Era tenso. Lágrimas. Era tenso. Lágrimas de sangue. Então, mas para mim foi uma mistura de saudade e de entusiasmo, mas eu tive algumas boas surpresas de encontrar espaço para estudar, para trabalhar com as pessoas, com as comunidades, mas também descobertas que não eram das melhores. Por exemplo, eu descobri que no seminário não tinha só santo, eu imaginava que tivesse só santo. Então, Momento também surpresa. Então também tinha desentendimentos, tinha pessoas normais e eu tive que aprender isso, que me dá conta, eu tinha 14 anos, que me dá conta que assim como eu era um jovem normal, lá também tinham jovens normais e a gente tem dificuldades, limites, a gente busca a santidade, não quer dizer que a gente já seja anjo, né, porque está no seminário. Então, mas foi uma sensação boa chegar no seminário.
Ainda bem, né? É Porque só legal, hoje em dia né? ele vive no meio de anjos. É só legal lembrar que o padre entrou com 14 anos no seminário, então o padre entrou meio novo. Meio? Meio? Meio muito. Quando eu tenho 15 anos no momento, eu não sei nem o que eu quero comer. Imagina o que eu quero fazer da vida. Verdade. Bom, ô padre, todo mundo sabe que os padres eles ficam por algum tempo numa paróquia e depois eles, o bispo, né? Sei lá, eles mudam. E a gente queria saber como é que é pra você, como foi ter essa mudança, porque pra gente, a gente sente, pelo menos eu acho que todo mundo sente, né? Porque Então, quando você tá numa paróquia, você acaba criando uma conexão com as pessoas, vira uma família, e aí de repente você tem que mudar de família, não deve ser fácil. e por que isso existe também, essa, querendo ou não, essa mudança de... Quando... É tenso, né? Exato. Primeiro que o centro é Jesus, né? Quem está e tem que ficar é o Cristo. Ele é o centro, né? Então, não é o padre o centro, não é o bispo, não são os leigos nem os religiosos, mas é o Cristo. A gente transita porque é preciso diversificar as experiências e a igreja tem essa característica missionária, né, de se movimentar, de não ficar parada. Não é simples mesmo não, a gente faz amizade, a gente quer bem as pessoas, cresce no amor como uma família e aí quando você é convidado a ir para outro lugar, às vezes dá um certo sofrimento, porque você tem saudade, você não quer se separar. Enfim, mas isso pode acontecer com frequência, como pode não acontecer com frequência. Por exemplo, aqui nessa paróquia, o Padre Beno ficou mais de 30 anos. Quer dizer, Opa! então, Acho que ele gostou isso Eu acho que... não é que seja uma norma rígida. Existem períodos de nomeação, como por exemplo, agora eu estou nomeado por 6 anos para cá. Agora que vai completar 2 anos. Então, tem ainda mais 4 anos de nomeação como pároco aqui. Mas pode ser que eu seja transferido e pode ser que seja renovado Pode por ser mais que tempo. não. Então, Deus é que sabe. A gente tem que se colocar sempre nas mãos de Deus, nunca esquecer disso. E o senhor poderia dizer que, tipo, essa mudança de paróquia, essa mudança de hábito é parecida com aquela que quando o senhor saiu da sua casa? Que você falou que tem a relação da saudade. É um pouco parecida, né? Com uma diferença que a gente já tem mais consciência de que a gente não vai para um lugar encontrar só santos, nem puros, nem anjos, Aqui que a gente vai encontrar pessoas. pessoas, né? Então, assim, há menos expectativas e as expectativas que existem são mais reais, mais realistas. E a gente está mais consciente de que isso faz parte do que antes, né? Muito bom. E Bate-bola? eu ia falar sobre isso. E como você se sente, tipo, quando você chega numa paróquia totalmente nova? Porque, por exemplo, quando a gente chega num ambiente novo, a gente sempre tem aquela de, meu Deus, como que eu vou começar a conversar com as pessoas? Como que eu vou começar a criar alguma coisa? Como é chegar numa paróquia totalmente nova, onde às vezes você não conhece praticamente ninguém? Como você faz? Eu cultivo um sentimento assim, de que eu chego numa paróquia e eu encontro Deus ali. O Deus já está ali, com as pessoas, que as pessoas experimentam Ele, né? E eu procuro antenar, né, meus sentidos, olho, ouvido, para ir percebendo as pessoas e conhecendo. Eu tenho um hábito de Ser famosinho. ter paciência para ir deixando a realidade se mostrar. Então eu chego muito mais manso, né? quieto, manso, tímido, Depois? escutando. Aí depois a gente vai conversando mais. Bom, padre, a gente já fizeram essa pergunta pro padre, a gente quer saber também do senhor, né? Na missa o senhor tem que beber vinho, certo? Então, como é que o senhor faz? Então tem que beber várias taças de vinho, vários cálices de vinho? Maratonar as missas, sabe? Tipo, você tá numa missa aqui, aí você já celebrou várias missas aqui, você tem que celebrar em outra paróquia, de carro. Você fica bêbado? Não fica não. Depois não acontece você celebrar 8 missas, por exemplo.
No máximo 4 missas, 5 missas. Apenas. Mas é um golinho ou não é um golinho? É pouco, não dá pra. Não chega a isso. E depois, para nós, é um sacramento. Quer dizer, ali não é mais vinho. Embora tenha a matéria de vinho, é o Cristo, é o sangue do Cristo. Então, ele não fará efeito de vinho, né? Então, a gente. Então não, gente. Tem Ele essa não ideia. tem Não. Ele só dá uma tonteada ali, Não, tonteada gente, não aqui. dá pra ficar bêbado. Quase caiu ali, mas beleza. O que o senhor acha sobre visualizar e não responder? Você acha que é de Deus isso? Acho que não é, não. Acho que não é, não. E depois que a Mayara me ensinou que a gente aperta um negocinho e a Quem gente ensinou, sabe padre? aonde foi entrar a Mayara. Bota a foto da Onde Mayara A aqui. Mayara por aqui. Por aqui. Não. A gente sabe quando foi entregue, quem já recebeu, quem visualizou e quem não respondeu. Ah, eu fico danado. É por isso que eu tiro a visualização, gente. Fica a dica. Próxima, Matheus. O senhor fala palavrão? Olha, engraçado, eu falo palavrão, mas assim, palavrão pra mim não é para Palavrão pra ele. descarregar Seu- raiva. Palavrão eu falo assim, se eu estiver com vocês num momento brincando, aí eu falo pra fazer graça. Eu não. Tipo eu, Lohan. se eu não levo. Se eu levar uma topada, machucar meu dedo, eu não xingo. Mas não é porque eu seja santo, assim, não é por nada disso. É porque eu não tenho hábito disso. No máximo, mas meu Deus do céu. Do negócio. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, mas palavrão, Valeu, eu brinco sempre que é bom falar. Porque palavrão depende de quem escuta, não é que seja feio por si. Mas é muito do ouvido de quem. Então, gente, e um fato curioso, a gente tava tendo muito problema com muito palavrão durante o Crisma. Então o Lohan, que é esse aqui, que também vai aparecer por aqui. Por aqui, por aqui, Ah, até. ele Mas não vai pôr ele falando não, né? Não vai. Não, ele não sabe falar. Ele chegou nos Passado. Crismandos durante o retiro e deu uma dica. Ele falou que toda vez que você ficar, bater o dedinho ou você sentir vontade de falar palavrão, troca o palavrão por misericórdia. Então você vai falar misericórdia, meu irmão. Então fica a dica aí pra vocês, tá? Vai, mais uma curiosidade, Matheus. A do carnaval. Alguém se vestir de padre no carnaval é pecado? Não, de jeito nenhum. E padre sexy? Como padre sexy? Assim, no já vi carnaval? vários. Eu já vi vários padres. No carnaval? No carnaval. Em festa fantasia. Eu nunca achei nenhum padre sexy. Não, fantasia. Se fantasiar de padre sexy? É, padre. Não sei, nunca vi. Eu tenho que ver pra ver qual é a minha reação. Vamos para o bate-bola depois dessa. Vamos lá para o nosso quadro de frente com a gente. Bom, nosso quadro, a gente fala uma palavra pro padre, o padre tem que responder super rápido, né? De preferência com o mínimo de palavras possíveis. É um ping-pong. A gente fala uma, ele tem que falar outra. Meu Deus, Vai, padre. Eu confio em O você. raciocínio tá pronto, padre? mais ou menos. Vai, Matheus, começa. Uma realização. Ser padre. Um defeito. Não era assim, menina. Defeito é. Meu Deus. De novo, defeito. calma, de novo. Próximo. Vai. Um defeito? Eu sou muito sincero. Sério, padre? Uma Uma qualidade. Eu sou organizado e paciente. comida ou todas as comidas? Não. Ô, rapaz. Macarrão alho e óleo. Um lugar. Lugar Terra Santa, eu adoro. Um feriado. 1º de janeiro. Por quê? Porque é diferente dos outros. É o único que eu vivo de verdade, é aquele. É que fica na Os parte. outros feriados religiosos sempre eu trabalho muito. Nesse eu tenho só isso, não mais. É uma santa. Eu tenho uma beata de Minas Gerais, que eu sou muito devoto, que se chama Nha Chica. Chiquinha. Eu gosto Foca dela aqui demais. nela, gente. Ela é a minha santa de devoção. Tá focando, Eu menina. tive que pegar aqui rapidinho. Um santo. Olha, eu gosto muito de um santo que morreu na época da Segunda Guerra Mundial, chamado São Maximiliano Kolbe. Ai, que horrível, meu Meu Deus. coração. Um amor, padre. O sacerdócio, Jesus Cristo. Uma estação do ano. Aquela estação que não faz nem frio nem O calor. Brasil. O famoso Brasil, né? É. Uma vontade.
Ai, uma vontade de ver cada vez mais jovens na igreja felizes. Já somos muito Recado felizes. pra sua igreja, hein? Isso aí? Uma lembrança. Eu tenho uma lembrança de quando eu fui para a escola pela primeira vez, que eu queria ir embora para casa. Ai, que coisa fofa. Legal que era uma palavra, mentira. Ele foi embora pra casa. Uma data. A minha ordenação, 13 de julho. Um penteado. Ai, meu Deus do céu, um penteado sem nada. Careca. Careca. Desse jeito. Uma pessoa. Jesus Cristo. Uma música. Ah, eu gosto de uma música que foi gravada por Josh Groban. You Raise Me Up. Ó. Editora colocou. Olha que legal. Tá vendo, padre? Quando a solidão vai primeiro pé. Um filme. Eu gosto da Espera do Milagre. Que Deus tenha piedade da sua alma. E padre, você assiste série? Não tenho tempo. Não, ó. Music. Minha resposta pra tudo. Bom, esse foi o nosso padre. A gente não sabe o que falar. Não, vou pensar melhor. No próximo, diferente com a gente, vocês comentem aí embaixo as perguntas. É. Porque... Que a gente vai querer saber porque a gente pode fazer com outras pessoas. Então, Isso. então foi isso. Isso. Então foi isso, gente. O padre tem um canal no YouTube onde ele faz várias homilias e reflexões. Vai estar Vai aparecendo tá aqui no Izinho. na descrição E no vocês- Izinho em cima. Luizinho aqui. Vai em ter o cima. link por aí. Por É aí. num desses espaços da câmera, né? É na tela. E vamos ver. Também tem a página da paróquia. Que vou estar por aqui Por também. aqui, por aqui. A paróquia, os grupos de jovens, Plenitude e Manancial. Por aqui, por aqui, por aqui. Por aqui. Curte e acompanha lá, porque tudo que acontece por aqui a gente posta por lá pra você ficar antenado, pra saber tudo que tá acontecendo, tá? Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando do vídeo, se a gente continua, e de se inscrever no canal. Por favor. E Pra gente cair na boca do povo. com certeza. E compartilhe com todos os amigos. Compartilha. Ó, fala, gente, olha como esse padre é legal. E manda pros seus Pode vir visitar Olha a como gente esses jovens também. são lindos. Ah, seus olhos. São seus olhos. Além vamos das lá. lentes da câmera. Foi isso, gente. Tamo junto em Deus. Tamo junto em Deus.